voce di Maria dentro l'anima. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Jesus para o homem. Ela será proferida pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Osvaldo. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos intuir sempre as melhores palavras e os melhores sentimentos. Nesse momento, Jesus, estamos todos ligados num só pensamento e num só sentimento. Queremos agradecer ao mentor da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Que Jesus, nosso irmão amigo, possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que o nosso amigo Osvaldo vai falar para a gente. Essa palestra vai ser toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco enquanto assistimos à palestra, pois sua presença nos é tão especial e agradável. Então, Jesus, gratidão, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso amigo e mestre, nos abençoe neste momento, que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Agradeço a casa pelo convite, pela confiança, e todos nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida e pela oportunidade desta noite. É muito bom poder falar de Jesus segundo o entendimento da doutrina espírita. Então, convido a todos, abramos nossos corações e mente para sentir as vibrações salutares que preenchem esse ambiente durante a nossa palestra. Através dos amigos amorosos e incansáveis, os espíritos amigos, que tanta paciência têm para conosco, sempre nos confortando nos momentos mais difíceis, ainda que não os percebamos. Então, que a janela da nossa alma se abra, para assim trazermos alívio para as nossas dores, equilíbrio, fortalecendo-nos para que possamos trilhar as experiências que vivemos no dia a dia com mais segurança e confiança em Deus, nosso Pai. Há 2000 anos atrás, Jesus falava muito por parábolas. Como diz Haroldo Dutra Dias em um livro E o Verbo se fez parábola, ele utilizou da linguagem humana para poder conversar conosco. O que era espiritual por excelência, a linguagem falada de coração para coração, precisou ser reduzidos aos estritos limites da linguagem humana. E como nossa morada verdadeira é o mundo espiritual, Jesus falava para o espírito
e não para a carne. Assim, nós devemos interpretar os ensinamentos de Jesus pela nossa alma. O tema da nossa palestra fala desse ser especial. Esse ser divino que mudou a história do nosso planeta por tudo que aqui fez e deixou como ensinamento. Desceu das estrelas e habitou entre nós e continua constantemente em nossas mentes e em nossos corações pela grandeza do seu amor. Jesus para o homem. Esse é o título da mensagem 62 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo seu companheiro e mentor de longas datas, Emmanuel. Essa mensagem fala desse ser especial chamado Jesus. Então vamos lembrar rapidamente de Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, às margens do Tiberíades. Imaginemos todos os lugares que o Mestre passou: a casa humilde de Simão Pedro, a casa de Zaqueu, a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado pelo Cristo. Lembrar Jesus curando os cegos, os aleijados, todo aquele que se dispunha à cura. Relembrar quem foi o Mestre Divino e o que os seus ensinamentos significam hoje para nossas vidas. O apóstolo Paulo foi um dos maiores divulgadores da doutrina de Jesus. Depois da experiência na estrada de Damasco e um tempo recluso no deserto, ele iniciou um ciclo de viagens, passando de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, pregando a boa nova, difundindo o Evangelho. E organizava a abertura de igreja nessas comunidades. Como forma de fortalecer os laços das comunidades com o Evangelho, ele escrevia cartas sob a inspiração divina de Jesus e de Estevão, personagem do livro Paulo e Estevão, para renovar a perseverança daquela comunidade e fortalecer os laços do Evangelho. Porque não raras vezes o Evangelho era interpretado de forma errada e as desavenças aconteciam. Porque não raras vezes o povo era perseguido por aqueles contrários a Jesus. Então eles precisavam de um alento para fortalecer a sua fé. Ainda hoje, muitos de nós continuamos interpretando de forma errada e agindo ou reagindo de forma não condizente com a proposta de Jesus. Valorizamos muito o orgulho, a vaidade, nosso egoísmo. Queremos tudo para nós. E o amar ao próximo como a si mesmo fica esquecido. Nessa mensagem 62, Emmanuel traz um versículo da carta de Paulo aos Filipenses e a sua interpretação desse versículo. Filipenses era um povo que morava em Filipos, na cidade de Filipos, uma cidade importante, antiga do Império Romano. Paulo havia passado por Filipos e fundara uma igreja lá. Nessa carta, Paulo relembrava aquele povo que Jesus havia dado testemunho de perseverança, de humildade
de coragem e confiança no Pai. Ele pedia para aquela comunidade não se entristecer com as dificuldades, mas continuarem firmes e alegres com Jesus. Temos então o versículo 8 do capítulo 2 das cartas aos Filipenses, que diz o seguinte: e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Achado em forma como homem. Será que Jesus precisava se submeter a uma encarnação aqui na Terra? Ele era e é até hoje o governador do nosso orbe terrestre. Mas ele próprio fez questão de estar entre nós por amor. Amor divino que até hoje toca fundo em nossos corações. Jesus foi obediente. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro, que estava com ele, Simão Pedro, toma da espada e corta a orelha de um soldado do sumo sacerdote. E Jesus ordena: embainha a tua espada, Pedro, porque todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerá. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus sabia o que viria pela frente, mas fez a vontade do Pai. Ele se permitiu morrer pela cruz para mostrar sua confiança, a sua coragem em Deus e o seu grande amor por cada um de nós. Permite-se morrer pela cruz para mostrar que mesmo que tenhamos adversidades, mesmo com todas as dificuldades, as vicissitudes que possam nos acometer, somos capazes de viver as dores com dignidade, com confiança em Deus. No versículo, Paulo frisa: e morte de cruz. Na tradição judaica, aquele que fosse pregado, antigamente na tradição judaica, aquele que fosse pregado no madeiro, morte de cruz, significava que a pessoa era uma pessoa maldita aos olhos de Deus. Mas Jesus foi obediente e se permite morrer dessa forma. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus era o maior de todos, se fez o menor de todos, se permitindo a pior das mortes aos olhos da teologia judaica, exaltando a sua coragem e humildade, sem deixar de confiar em Deus. E nós queremos que seja feita a vontade do Pai? Quando chegamos em casa e rezamos lá, a hora que for dormir, rezamos o Pai Nosso e falamos que seja feita a sua vontade. Confiamos em Deus, mesmo que estejamos na pior situação, mesmo que estejamos passando pela maior dificuldade da nossa vida. Sabemos que tudo passa, as dores, as dificuldades, os momentos felizes também passam. Será que agimos assim como Jesus agiu? Será que permitimos seja feita a vontade do Pai nesses momentos? Porque Deus age de formas
variadas e nós ainda não compreendemos totalmente. Então nós precisamos ser obedientes, confiantes, porque tudo que nos acontece hoje, acreditem, tem um objetivo, tem um motivo aos olhos de Deus e não para a nossa visão infantil. Então, quando Paulo escreve e Emmanuel nos traz essa mensagem novamente, ele quer que reflitamos sobre nossa vida, quer que reflitamos sobre nosso posicionamento diante das dificuldades, porque sempre achamos que deveríamos ter uma vida diferente, sem dor, sem problemas. Achamos que devemos ter uma vida sem desafios, sem tropeços, mas isso é ilusão. Não existe ainda aqui na terra vida sem percalços. Quando Jesus se faz homem, ele vem trazer experiências de um irmão mais velho, que já trilhou por todos os caminhos, que já conhece tudo da vida. Ele vem trazer todas as orientações para que nós trilhamos, para poder trilhar no caminho seguro, o caminho do amor. Tudo se resume no amor. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O convite é para que abramos nossa mente e nossos corações para entender o significado da vida enquanto aqui encarnados. Nos livros da doutrina espírita, encontramos um cabedal de informações, de ensinamentos, uma complementação incrível dos ensinos de Jesus que facilita o nosso entendimento. Facilita o nosso entendimento sobre as questões da vida, sobre o nosso relacionamento com o próximo. Será que conseguimos compreender Jesus? E se compreendemos, queremos trilhar por esses caminhos corretos? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da lei de amor, os espíritos que ajudaram Kardec a escrever esse capítulo vão dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Mais à frente, ainda nesse mesmo capítulo, eles voltam a dizer que o amor é a essência divina de todos, e todos, do primeiro ao último, têm no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então nós precisamos deixar esse amor fluir nas nossas atitudes, no dia a dia, nas experiências que vivenciamos, para que as experiências sejam mais brandas e não nos machuquemos ou ferimos alguém. Mas se não nos conhecemos, se não conhecemos nossas imperfeições, não conseguimos agir em harmonia com Deus. As imperfeições fazem com que nossas reações não sejam pacíficas, harmônicas com o divino, com o universo. Porque quando vivemos nossas experiências, estamos agindo no universo, no equilíbrio do universo. Ainda ontem comentávamos isso no estudo que fizemos na Casa do Caminho, em primavera. Tudo que fazemos, tudo que falamos e tudo que sentimos se soma através da sintonia e da vibração e se torna tão grande que modifica todo o ambiente, toda uma cidade,
todo um país. E a soma de todas essas vibrações, esses fluidos, dá o aspecto ao nosso planeta. Então, o mínimo sentimento de raiva ou de amor modifica todo um sistema no qual fazemos parte. Mas para agirmos como Jesus, precisamos entender por que agimos dessa ou daquela forma. E essa é a grande luta que devemos travar conosco mesmo. Em algum momento da nossa vida, seremos convocados para essa mudança. Em algum momento da nossa vida, passaremos pela estrada de Damasco, assim como Paulo passou. E aí sim, o amar ao próximo como a si mesmo fará sentido em nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Será que conhecemos a verdade divina e já estamos livres? Porque hoje ainda vivemos no mundo de ilusão. Muitos de nós vivemos mecanicamente. Achamos que sabemos tudo. Temos as respostas certas para tudo. Mas viver assim, mecanicamente, não nos dá o entendimento correto da vida. E chega um momento que a estrada de Damasco bate à nossa porta e nós nos perdemos ainda mais. Ao invés de nos entregarmos a Jesus, como Paulo fez, fazemos depressão, síndromes diversas, ansiedades, entramos em uma crise existencial, nos arrependemos de muitas coisas que poderíamos ter realizado diferente. Buscamos respostas em artifícios que vão nos causar mais problemas ainda. Procuramos as drogas, o alcoolismo, ou vamos viajar, vamos para o trabalho, nos enfiamos no trabalho e esquecemos de nós mesmos. É muito bom trabalhar, é muito bom viajar para lugares bonitos, mas nós não podemos fazer disso uma válvula de escape para os nossos problemas. Nós não precisamos de artifícios para encontrar a paz, porque as verdades estão dentro de nós mesmos. Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Franco, conta na sua coleção Série Psicológica que todos nós precisamos viajar para dentro de nós mesmos e descobrir quem realmente somos. E para isso temos que dar alguns passos importantes, e o primeiro deles é que precisamos ter coragem para decifrar a nós mesmos. Coragem, porque quando nos propomos a nos conhecermos, encontramos inúmeras dificuldades e pedras no caminho. E isso é normal, porque nós vamos cutucar algo que está ali quieto dentro de nós e que não queremos que apareça para as pessoas, porque queremos estar bem com todos e principalmente fora de casa. Queremos a admiração das pessoas. Muito provável que queiramos cúmplices. Já em casa, somos o que somos, na essência, sem máscaras. Dentro de casa, muitas vezes ouvimos: nossa, na rua parece um anjo, mas dentro de casa...
Então a nossa transformação deve começar na intimidade do nosso lar. Coragem e autoenfrentamento. Olhar para dentro de nós mesmos e buscar o que de errado temos para corrigir. Chegar à essência do nosso ser. Como diz Joana de Ângeles, chegar ao eu profundo e iniciar esse processo gradativo de renovação, sem fugir do processo. Porque se eu fugir do processo, muito provável que eu me esconda novamente atrás desta máscara e perco a chance de compreender a mim mesmo. O próximo passo que Joana de Ângeles fala é a confiança. Ficamos inseguros porque não temos confiança em nós. Não confiamos em Deus, nós achamos que confiamos. E falamos para nós mesmos: não tenho condição, não tenho capacidade. Mas Deus, nosso Pai, vai dar amparo, o amparo necessário para suportar ou transpor todos os percalços durante a nossa caminhada. E quando queremos, o mundo conspira. Confiemos em Jesus, o amigo, o mestre, o médico, o psicólogo, que contou toda a sua experiência e a forma mais simples de alcançar o reino de Deus. E acreditem, o reino de Deus está dentro de nós. Não está lá fora, não está em outro mundo, está dentro de nós. E nós vamos encontrá-lo após essa viagem, após todo esse trabalho. Trabalho necessário para fazer com que as virtudes nossas, adormecidas, desabrochem. Mas ainda que tenhamos todo esse amparo e proteção, é preciso o esforço de nossa parte. Ter a coragem e a autoconfiança, acreditar na nossa potencialidade, na nossa capacidade. Os maiores riscos que vamos encontrar no caminho são os vícios que ainda são alimentados pela nossa imperfeição. Então, coragem e confiança, perseverança para não desistir e ter êxito. Joana de Ângeles fala de mais um passo. Ela fala do amor como manifestação elevada. E Leon Denis, no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, fala que o amor é o olhar de Deus para a vida. Deus, que é todo amor, olha por nós o tempo todo e não nos desampara nunca. Está sempre nos assistindo, nos acompanhando. Então esse olhar é exatamente a manifestação do amor de Deus para as suas criaturas, seus filhos. Então, para que tenhamos êxito, é preciso amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. O amor. Esse sentimento que Jesus tanto falou quando aqui esteve e que está adormecido na nossa essência. O amor para com o nosso semelhante, nossos irmãos, nossos entes queridos. O amor para aqueles que não nos vê com bons olhos. Esse é mais difícil, com certeza é mais difícil. Jesus nos deixou esse entendimento do amor. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E complementou: um novo mandamento vos deixo,
amai o vosso próximo como eu vos amei. Ele se colocou como exemplo, porque ele amou sem distinção e sem condição. Amor sem pedir nada de volta. Amor incondicional, sem limites. Às vezes amamos, mas queremos controlar a vida do nosso semelhante. Queremos exercer poder sobre suas atitudes, sobre a vida alheia, impondo condições. Esse é o amor doente, porque impõe limites e condições. O amor de Jesus não tem limites. Ele nunca excluiu ninguém, nunca exigiu nada em troca. É fácil? Não é nem um pouco fácil, né? Mas temos que tentar. Se queremos ter paz, nós temos que tentar. E o último passo que Joana de Ângeles comenta é sobre a verdade. Na porta estreita não passa a mentira, a hipocrisia, a falsidade, porque quando chegarmos no plano espiritual, apenas a verdade passará pela porta estreita da nossa consciência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Geraldo Campetti, orador espírita e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ilustra muito bem esse entendimento desse versículo de João. Ele diz, em outras palavras, que conhecimento vai nos retirar da ignorância e fazer com que enxerguemos de forma diferente aquilo que entendíamos erroneamente. O conhecimento vai iluminar os caminhos por onde iremos percorrer e viver nossas experiências. A verdade é algo do qual não conseguimos fugir. Mais cedo ou mais tarde, ela vai tocar na nossa essência e abrir a nossa visão para o entendimento de Deus, para entendermos Deus. Não só Deus, mas o sentido da vida também. Quando nos conhecermos por completo, estaremos libertos de nós mesmos, porque não haverá imperfeições e estaremos agindo de acordo com as leis universais. O nosso desejo é ser livres, quebrar todas as correntes que nos prendem às atitudes inadequadas. Atitudes que retornam para nós segundo a lei de causa e efeito. Então a libertação virá em decorrência da verdade que conheceremos aos poucos. E quando chegar ao final e atravessarmos a porta estreita, vamos entender que esse foi o processo da nossa redenção, o processo da nossa libertação. É verdade que cairemos de vez em quando pelo caminho, porque o caminho está cheio de pedras. Muitas vezes ficaremos tristes, teremos problemas em casa, no trabalho, com o próximo, uma doença, problemas na própria casa espírita. E perguntaremos a nós mesmos, por que Deus permite que isso aconteça justamente comigo? Porque a vida do vizinho é melhor que a minha? Tudo dá certo para o outro e eu sempre com problemas. Mas, meus irmãos, a vida do vizinho não é melhor que a sua. Ele também tem problemas. Acreditem, o seu vizinho também tem adversidades, também está em luta diária na procura da paz, da felicidade, assim como nós.
Então todos nós estamos no mesmo barco, cada um com o seu ajuste a fazer, cada um com o seu leme, dando direção que quiser dar. Fazer a escolha que queira fazer. As dificuldades, os desafios diários só alcançam aqueles que estão prontos para a experiência. Tomar a cruz e seguir Jesus significa estar disposto a morrer pelo Cristo. Significa morrer para si mesmo, assim como Jesus fez por nós. Assim como Paulo fez na estrada de Damasco, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e muitos anônimos espalhados por esse mundão. Quando estamos preparados, Deus permite que uma tarefa mais trabalhosa chegue até nós. A cruz que foi entregue para carregarmos é exatamente do tamanho e peso que precisamos para hoje. Não é menor nem maior que a do vizinho. Não tem menos ou mais peso que a do vizinho. Está na medida certa, porque Deus não erra. Deus não erra. Nós é que não entendemos a lição. É isso que essa mensagem vem nos relembrar. Da batalha diária, da luta diária para vencermos a nós mesmos, com coragem, resignação, confiança, perseverança, espalhando amor por onde quer que andemos. Fazer todo o bem que pudermos fazer, sendo fiel a Deus, nosso Pai, com Jesus no coração, para alcançar o estado de consciência tranquila, de autoconhecimento, onde o nosso mundo interior vai poder controlar os nossos impulsos desordenados, e aí nós harmonizaremos com Deus, trazendo equilíbrio em nossas ações diárias. Os espíritos disseram a Kardec durante a codificação da doutrina espírita que Jesus é o nosso modelo e guia para alcançarmos a paz tão desejada por todos nós. E modelo é algo que queremos seguir e fazer igual. E guia é aquele que já conhece o caminho, sabe onde há pedras maiores e pedras menores, sabe por onde passar. Mas como vamos segui-los? Seguir Jesus, praticando tudo aquilo que Ele nos ensinou, aplicando diariamente nas situações em que somos colocados. Diga a você mesmo: só por hoje farei conforme Jesus ensinou. Porque o melhor dia é hoje e o melhor momento é agora. Mas como iniciar esse processo? Sabendo calar diante dos desequilíbrios daqueles que caminham comigo, tendo empatia, podendo acolher o outro com a sua dor, sabendo orientar sem imposição quando solicitado, deixando que o outro tome a decisão de seguir ou não o seu conselho. Cabe a ele escolher. Fazer sem esperar resultados. Como Abigail disse a Paulo no livro Paulo e Estevão, não exatamente com essas palavras, mas ela disse assim: ame a tudo e todos, pois o amor cobre multidões de culpas. Trabalhe com afinco, pois o trabalho renova e ocupa tua mente. Espere, pois a natureza te dá o que precisa no momento certo. E perdoe a você mesmo e a todos. O perdão é bom para quem perdoa, pois te liberta de fardos pesados. Ame, trabalhe, perdoe e espere só por hoje.
Esse é o caminho que o Mestre trouxe para nós. E Emmanuel vai nos elucidar através da mensagem 62 do livro Pão Nosso, que a mensagem diz assim: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor de ovelhas, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificado ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte, humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino do reino. Jesus foi assim, fez assim. E nós, o quanto estamos dispostos a seguir esse guia e modelo, fazendo para aquele que caminha ao nosso lado o que quereríamos que ele fizesse para nós. Porque para chegar ao Pai, teremos que, primeiramente, passar por aqueles que caminham ao nosso lado. Jesus, tomado de imenso amor, retorna à terra para dar um exemplo. Não nos deixemos ser levados pelas ilusões da terra. Tenhamos a coragem, a confiança para dar impulso renovador em nossa alma que reclama por alívio. Só podemos ter paz mudando as nossas atitudes e comportamentos. Então não nos deixemos abalar pelos acontecimentos diários da nossa vida, nas nossas relações com os outros. Sigamos retos e firmes no caminho, sendo perseverantes. Deus nos concede, através das várias reencarnações, o tempo suficiente e necessário para aprendermos a agir como Cristo agiu. Aproveitemos a oportunidade hoje. Tem milhões de espíritos que não conseguem reencarnar e gostariam de estar aqui no nosso lugar. Então não nos cabe reclamar, ficar na inércia, no deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música. Porque amanhã, a qualquer hora, o tédio, o sofrimento vai bater a nossa porta, nos convidando à renovação. A ilusão vai passar e vai chegar à realidade. Em Mateus 12, temos o versículo 34 que diz: a boca fala do que o coração está cheio. É preciso limpar o nosso coração, praticando a misericórdia, sendo benevolentes, verdadeiros com os outros e conosco mesmo.
espalhando amor para também receber amor. Jesus nunca nos abandonou. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim lemos em Mateus 28. Então, todos os dias, pela manhã, quando abrirmos os olhos, vamos agradecer a Deus pela vida. Vamos dizer a nós mesmos: só por hoje seguirei o modelo e guia, o Mestre Jesus. Que o Mestre querido nos acompanhe sempre e que Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso e bondoso, não nos desampare jamais. Fiquem na sua paz. Prece. E agora vamos fazer a prece final. Agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desta noite em que aqui estivemos para ouvir um pouco sobre os seus ensinamentos. Que possamos assimilar essas palavras, que seja uma frase que possa nos ajudar, Senhor, para que consigamos um pouquinho de paz, para que possamos melhorar um pouquinho conosco mesmo e com o próximo, principalmente aqueles que estão ao nosso lado. Que o Senhor nos acompanhe sempre, que Deus nos abençoe sempre.